Vamos falar sobre a história natural da doença. Como que surge a hérnia, a tal da hérnia de disco. Todo paciente entra no consultório dizendo para a gente, doutor, minha hérnia está atacada, né? Então, a gente vai fazer uma linha do tempo e vamos ver desde o início até o final como que o processo vai evoluindo. Por quê? Porque a partir disso nós podemos trabalhar na parte mais importante da atenção primária, que é a prevenção e a promoção de saúde, tá? Então, vamos primeiro que tudo revisar a anatomia, que eu sei que pode parecer maçante, mas é que muita gente não lembra. E se não lembrar de anatomia, a gente não consegue entender o que está acontecendo ou fazer o diagnóstico. Between each Então, of the movable vertebrae is located the intervertebral disc. This is the condition of a normal lumbar intervertebral disc. vou tirar o sonho aqui, eu vou falar por cima. Então, o núcleo pulposo é circulado por vários anéis, fibras elásticas, que é o disco, é o núcleo pulposo as anéis, meu Deus, fugiu. As fibras anelares. Esse núcleo pulposo serve para amortecer o choque. E essas fibras que estão ao redor servem para manter ele no lugar, certo? Então, o objetivo é manter um espaço entre as vértebras. Então, o disco intervertebral serve para amortecer o choque e manter esse espaço. E a articulação de uma vértebra com a outra fica aqui atrás, nas facetas articulares. Essas facetas articulares vão ser de fundamental importância mais adiante. Por enquanto, vamos apenas lembrar que nós temos o disco, que separa as duas vértebras, é o núcleo pulposo que está no meio, cheio de líquido, tem que ser fofinho, e por fora esse ânulo fibroso, era esse o nome que estava me fugindo, que é composto de várias camadas de fibras elásticas, cujo objetivo é manter o núcleo pulposo ali dentro. O disco intervertebral, se vocês quiserem, com uma brincadeira, ele lembra bastante aquela sobremesa petit gâteau. Ou, para quem é da minha geração, aquele chiclete, o babalu. Ele é durinho por fora e bolinho por dentro. Então tá, vamos prosseguir. Outra parte da anatomia que é importante. Entre uma vértebra e outra, nós temos o forame intervertebral. E por esse forame passam ou saem as raízes nervosas, que podem ser comprimidas, podem ser pinçadas quando um disco intervertebral se exterioriza, quando ele comprime, ele reduz essa luz, esse espaço, portanto, ele faz uma estenose periférica aqui. Então, uma das causas de ciatalgia é a compressão de uma raiz nervosa para um disco intervertebral abaulado ou herniado. Tá? Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais em detalhes no disco intervertebral e entender o porquê que ele abaula e por que ele hernia. Entre o disco intervertebral e a vértebra, nós temos uma placa cartilaginosa distal. E ela é de fundamental importância e ela não é mencionada para a gente na faculdade de medicina. Vamos lá. O que acontece? Voltando aqui. Essas fibras anulares que mantêm o núcleo pulposo lá no meio são feitas de elastina, portanto, uma proteína, que com o tempo pode romper, degenerar, mas ela pode se regenerar. Para haver a regeneração, é necessário nutrientes, dentre eles glicose, aminoácidos e água e oxigênio. E esses nutrientes vão chegar por difusão facilitada passando por essa placa cartilaginosa distal. O grande problema da degeneração discal ocorre quando eu tenho defeitos ou fraturas ou a degeneração dessa placa cartilaginosa distal, dificultando assim o aporte sanguíneo e de nutrientes para o disco, e assim eu não consigo mais regenerar essas fibras do ânulo fibroso. E aí então essas fibras começam a romper e o núcleo pulposo começa a extravasar. Essa é a história natural bem resumida, agora vamos ver passo a passo dos detalhes. Um pouquinho mais de anatomia. Olhando aqui a nossa coluna, nós temos aqui as vértebras, o disco intervertebral, né? Na frente, nós temos o ligamento longitudinal anterior, que ele é bem largo e bem grosso. Aqui vocês podem ver em perfil a espessura dele. E na parte de trás, o ligamento longitudinal posterior, que ele é bem fininho e bem estreito. Se a gente agora olhar no corte de perfil, ao contrário do que a gente imagina, o núcleo pulposo ele não está no centro do disco intervertebral. Na verdade, está localizado mais posteriormente, de modo que eu tenho uma concentração maior de fibras anulares na porção anterior do que na posterior. E aí, quem olha para isso pode pensar, poxa, então foi um erro de projeto, né? Deus projetou a gente e trocou as bolas, acho que ele inverteu a peça. Mais ou menos. Veja bem, uma explicação evolutiva segundo Darwin. Quando nós éramos quando os nossos antecessores, os símios, que andavam em quatro apoios, a coluna estava na horizontal. Com a coluna na horizontal, era perfeito,
Porque o que acontece? A gravidade age em cima das facetas articulares, como se fosse um cavaleiro que monta no cavalo e bota os pés nos estribos da sela. Então, ele calça, impedindo que essa vértebra possa escorregar para frente. Os discos intervertebrais não sofriam nenhum tipo de ação da gravidade nesse sentido. E aquela quantidade de fibras do ligamento longitudinal anterior, bem robusta, era para evitar, de qualquer forma, que esse disco pudesse fazer uma protrusão anterior. Então, fazia todo sentido. Mas aí veio o homem malandrão, resolveu ficar de pé, e aí quando ele quando ele caminha em dois apoios, na postura bípede, o que acontece? Nós temos a gravidade comprimindo o disco intervertebral, as facetas articulares agora perderam a estabilidade que elas tinham, facilitando uma subluxação. Então, agora, o que nós temos é isso, a ação da gravidade empurra o núcleo pulposo para frente e para trás da mesma forma. Então, a tendência é escolher o caminho do menor esforço, para trás, que eu tenho menor quantidade de fibras e o ligamento longitudinal posterior delgado. Aqui é um corte anatômico, só para vocês verem que o que eu estou dizendo não é balela. Então, aqui está o núcleo pulposo, concentração de fibras anulares posteriores e a quantidade de fibras anteriores. Tá? Bom, grande parte do núcleo pulposo, 77%, quase 80% dele é feito de água. Já as fibras anulares também, 70% feito de água. Agora, a placa cartilaginosa distal, 55% feito de água. E aqui está a questão que eu falei da circulação e como que se dá a chegada de nutrientes através da placa cartilaginosa distal para trazer a nutrição necessária às fibras anulares para fazerem a regeneração das suas fibras. Muito bem. O que acontece aqui? Com essa vascularização deficiente, nós vamos então ter feita por difusão facilitada, tá? Através da placa cartilaginosa distal. Os capilares chegam até o osso subcondral e eles levam os nutrientes necessários. Então, isso mantém o disco hidratado, nutrido e as fibras de elastina podem se recompor em caso de estiramentos ou rasgos. Tá? E aqui está mais uma imagem só mostrando exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem uma difusão facilitada que leva os nutrientes através dessa placa. O problema é a idade. A idade, depois dos 40, quem não sente uma dorzinha está com algum problema, né? Com a idade vem a degeneração. E a degeneração é inevitável, é como fio de cabelo branco na cabeça. Todo mundo vai ter em algum momento. A primeira estrutura a degenerar, no caso da nossa articulação da região lombar, é a degeneração dessa placa cartilaginosa distal. Se ela está degenerada, se ela está calcificada, chega a cada vez menos nutrientes eu sei que tem que para o meu entrar. núcleo Entra no pulposo. Zoom. Então, essas fibras anulares que estão ali ao redor vão degenerar e agora elas estão desnutridas, elas não têm nutrientes necessários para fazer a recomposição dessa proteína. Então, é isso que acontece. A gente agora vê, então, um disco com pequenos rasgos que podem ser radiais, transversos ou concêntricos, e isso, com o tempo, vai enfraquecendo a parede, facilitando, então, a extrusão ou movimentação desse núcleo pulposo. Então, a circulação prejudicada na placa distal leva a desnutrição e desidratação. Sem água e nutrientes, esses discos degeneram. Os discos degenerados perdem a sua elasticidade, como um elástico velho. Um elástico novinho, você consegue pegar e esticar ele bastante. Agora, se pegar um elástico desidratado, antigo, que já está lá guardado na gaveta há anos, se a gente puxar um pouquinho, ele arrebenta. E é essa analogia que eu gosto de fazer para facilitar a compreensão. A outra coisa que atrapalha muito a nutrição do disco intervertebral é o tabaco. Por quê? A nicotina, como a gente sabe, é um vasoconstritor. Se eu tenho uma vasoconstricção, numa região que já é pobremente vascularizada, dificulta ainda mais a chegada de nutrientes. Portanto, o tabaco também pode ser mais um agravante na história natural da hérnia de disco. Bom, então, de anatomia, era isso. Agora, vamos ver um pouquinho de biofísica. Tá? Aonde que é distribuído o peso? Normalmente, nas pessoas saudáveis, sem nenhum problema, 70% do peso da nossa coluna está concentrado em cima do disco intervertebral, em cima do corpo da vértebra, e 30% em cima da faceta.
A faceta serve apenas para guiar o movimento de flexão e extensão. Então, quando eu flexiono a minha coluna, as facetas se afastam. E quando eu faço a extensão da minha coluna, que é o contrário, essas facetas acabam se sobrecarregando, quanto mais pressão em cima delas. E quem vai limitar esse movimento são as outras estruturas, os nossos ligamentos e músculos. Bom, eis aqui o mal do século, a cadeira. Quanto mais tempo a gente fica sentado, mais a gente está prejudicando a nossa coluna, dentre isso, o nosso disco intervertebral. Por quê? Durante a flexão, os vetores de tração, de força atuando em cima do disco, vão tender a empurrar o núcleo posteriormente. Esse estudo feito em 2015 sobre hidratação e desidratação do disco intervertebral mostra isso. Quando nós estamos deitados, ou seja, sem nenhuma compressão do disco intervertebral, ele começa a absorver líquido ao seu redor, facilita a absorção de líquidos. Mas quando nós ficamos de pé, sentados ou flexionamos a coluna, portanto, comprimimos o núcleo pulposo para fora, aumenta a desidratação do disco intervertebral. E isso, com o tempo, com a degeneração, começa a provocar, então, esses abaulamentos. Esses abaulamentos, então, vão seguir uma sequência. Primeiro que tudo, eu tenho um estiramento do ligamento longitudinal posterior. Isso provoca uma inflamação. É uma dor inflamatória, sendo dor inflamatória, a dor não irradia. Esse é o tipo da dor que vai aliviar com anti-inflamatórios. Progredindo, isso em algum momento vai tocar a face ventral do saco dural. E aqui eu já começo a ter uma parestesia. Enquanto ele está tocando apenas a face ventral, essa parestesia vai ser bilateral. Se continuar progredindo, cedo ou tarde, esse abaulamento vai escorregar para a direita ou para a esquerda. E aí essa parestesia vai começar a descer ao longo do trajeto do nervo. O mais comum é o ciático, certo? Bom, olha aqui os nossos pacientes do dia a dia. Se o próprio peso do corpo já promove muita compressão do disco intervertebral, quem dirá esses trabalhadores braçais, ou esses que fazem movimento de flexão extenuante, ou carregando peso, ou forçando o dia inteiro? Se não for um trabalhador braçal, pode ser nós mesmos. Nós, médicos, passamos no mínimo de 10 a 12 horas por dia sentados, ou quando estamos em casa sentados, tomando café da manhã, almoçando, jantando, ou quando estamos no transporte para o trabalho, ou durante o trabalho sentados, a maior parte do tempo nós estamos sentados. Quando nós estamos sentados, com a flexão da coluna, facilita esse abaulamento, ou favorece esse abaulamento, e aí então a gente tem aquelas outras alterações. E aqui mais alguns exemplos, pessoas que passam grande parte do tempo sentado. O resumo da história é esse: quanto mais tempo de compressão, mais desidratação. Quanto menos tempo de compressão, ou seja, quanto mais tempo descomprimindo, seja caminhando, deitado ou fazendo alguma atividade física saudável, eu estou facilitando a reidratação, a entrada de aminoácidos, glicose, água, oxigênio, para então regenerar os meus discos intervertebrais. Então, aqui, mais uma vez, de maneira ilustrativa, deitados a gente está reabsorvendo, sentado ou flexionando a gente está desidratando. Com a desidratação, essas várias camadas vão se rompendo, o núcleo pulposo se desloca inicialmente, tocando a face ventral do saco dural, e em seguida escolhendo um lado, ou para a direita ou para a esquerda. Atividades de risco, então, incluem carregar peso forçando a flexão da coluna, com má postura principalmente, movimentos de torção da coluna são péssimos, a nossa coluna não foi feita para torcer, e sim para flexionar e estender, só para lembrar isso. E a placa cartilaginosa distal, está aqui então o início do problema. Quando eu tenho lesão da placa cartilaginosa distal, é que eu começo a ter os problemas de hidratação. E eu posso ter vários tipos de fraturas da placa cartilaginosa distal. Tá? Aqui vai ficar meio repetitivo. Tá. Daí existe uma coisa chamada dor discogênica. Tá? O que é isso? Quando essas fibras começam a romper, começam a ter uma fissura, isso provoca dor, porque existe um emaranhado de pequenas terminações nervosas que, com o tempo, vão entrando para dentro dessas fibras. E toda vez que eu tenho a ruptura delas, isso pode irritar essas terminações nervosas e provocar uma dor discogênica. Tá? Vamos entrar nessa parte agora. Então, aqui, olha, eu tenho células nervosas que vão, então, captar esse estiramento e, então, provocar uma dor nociceptiva.
Aqui está, então, as terminações nervosas entrando para dentro do ânulo fibroso. Isso justifica a dor discogênica, que talvez contabiliza 60% dos casos de dor lombar crônica que nós temos. Então, é o típico paciente que tem uma dor lombar recorrente. E toda vez ele tem, quando ele abaixa, faz um peso faz muito esforço, a dor dele fica atacada. Ele entra dizendo que a hérnia dele está atacada. Primeira pergunta que eu faço nesse momento: a sua dor irradia? Ele: não, doutor, dói só aqui nas costas. Tá bom, então esquece a tua hérnia, a sua dor não é da hérnia. Porque se a dor for referente à hérnia, ela verdadeiramente tem que irradiar pelo trajeto daquele dermátomo. Se ela não irradia, provavelmente, do ponto de vista estatístico, mais provável é de que seja uma dor discogênica, ainda mais quando tem uma história de um trauma, ou de que fez um esforço, ou de que ficou sentado na postura inadequada por muito tempo. Então, a dor discogênica é extremamente comum. Na evolução, tá? Nós podemos graduar essa dor discogênica, essa ruptura do ânulo fibroso em graus 1, 2, 3 e 4. Graus 1 e 2, quando nós temos a pequena ruptura, quase nada, não dói. Eu tenho apenas o abaulamento do disco intervertebral. Isso é extremamente comum da gente encontrar nos laudos de ressonância magnética. Abaulamento difuso do disco intervertebral. Não é isso que provoca dor. A dor é quando eu já tenho uma ruptura mais volumosa, como nós podemos ver aqui, facilitando, então, o deslizamento ou o abaulamento do disco pelo núcleo pulposo. Então, aqui eu tenho um abaulamento ventral, ou seja, central, e aqui eu tenho um abaulamento lateralizado. Então, aqui a dor vai para a perna, aqui a dor é bilateral, na região lombar ou nas nádegas, como mostra nessa figura. Então, aqui, tocando a face ventral do sacro dural, a dor vai ser uma parestesia leve, geralmente bilateral, ou nas nádegas ou na região lombar baixa. Quando, então, tem a compressão de uma raiz nervosa unilateral, a dor tem que irradiar por aquele trajeto. E tem que ser uma dor neuropática. Como é que eu diferencio uma dor inflamatória de uma dor neuropática? Primeira dica mais simples de toda: dor inflamatória não irradia. Segundo, dor inflamatória tem as características inflamatórias, sinais flogísticos, dor, rubor, calor e edema. A dor neuropática não. A dor neuropática ela pode ser caracterizada como um choque, um formigamento, uma dormência, um gelo que dói, uma queimação. Tudo isso, ou piricando, isso é dor neuropática. Então, tem que ter essas características e tem que irradiar nesse trajeto. E ao elevar essa perna estendida, tem que reproduzir os sintomas. Bom, aqui eu já falei a importância, o perigo de ficarmos sentados o dia inteiro e com má postura. Outra coisa que vai acontecer, além de favorecer a extrusão do núcleo pulposo, é o encurtamento muscular, especificamente dos posteriores da coxa, dos isquiotibiais. Então, esses músculos encurtados e o ilho-psoas encurtados vão favorecer um desalinhamento da nossa pelve, tá? Ou podendo fazer uma anteversão ou uma retroversão da pelve. E agora a gente vai entrar numa questão que é o exame físico funcional. Para vocês entenderem isso, é importantíssimo entender como que o nosso corpo está equilibrado. Todo o nosso corpo está equilibrado em cima de músculos agonistas e antagonistas, e tem que estar em equilíbrio. Se por algum motivo se por algum momento houver uma fraqueza muscular ou uma inibição muscular, eu tenho desequilíbrio, e aí então as outras estruturas que têm a menor amplitude de movimento vão acabar sendo sobrecarregadas. E essa figura simboliza muito bem. É como um mastro de um navio que fica equilibrado pelos cabos de aço que prendem ele em todas as direções. Então, o nosso corpo inteiro tem musculaturas flexoras e extensoras, rotadoras externas, rotadoras internas. E há de haver esse equilíbrio. Toda vez que há um desequilíbrio, a gente começa a ter alterações na postura. Essas alterações posturais vão levar à sobrecarga das outras estruturas que não foram feitas para carregar ou suportar esse excesso de peso, e daí sim nós começamos a ter as bursites, as tendinites e todos os outros problemas. Portanto, eis aqui a primeira lição: não ficar tão preocupado em tratar apenas o sintoma, não é ficar abanando a fumaça, e sim identificar onde está o incêndio. Tá? Não adianta eu apenas tratar essa síndrome facetária enquanto eu não corrigir essa hiperlordose. Não adianta eu tratar essa ruptura desses músculos aqui enquanto o paciente estiver trabalhando com aquela postura inadequada. E assim por diante.
A história natural da doença, a degeneração discal é isso. Até os 40, 45 anos de idade, poucas coisas acontecem em termos de sintomas. Geralmente, são aquelas pequenas fissuras que começam a fazer o pneu murchar. Eu faço essas comparações para facilitar o entendimento. Tá? Então, o disco intervertebral, com o tempo, ele vai perdendo volume por conta da idade, do envelhecimento, da degeneração. E essas pequenas rupturas vão enfraquecendo a capacidade de manter o núcleo pulposo centralizado. A partir dos 40, 45, até por volta dos 60, 65, a gente entra na fase de instabilidade, que é quando o disco está bastante murcho, portanto, ele perdeu bastante do seu volume, essa vértebra já não consegue mais ficar bem firmezinha uma em cima da outra, ela começa a escorregar para frente e para trás, e grande parte do peso que antes estava aqui, agora é deslocada para trás e começa a sobrecarregar a articulação facetária. Então, a gente chama essa fase de instabilidade, é onde eu tenho a maior fase sintomática. Então, dos 40 aos 60 anos de idade, é o pico de atividade produtiva de qualquer adulto, e é o momento onde ele tem mais afastamento do trabalho por causa de dor. Por quê? Porque eu tenho uma sobrecarga facetária importante. Então, aqui tem uma segunda grande causa de dor lombar. A primeira, eu falei, era dor discogênica, que começa aqui, essas pequenas fissuras. Com o tempo, esse disco vai murchar, vai degenerar, vai murchar, e agora a gente começa a ter uma sobrecarga facetária. Então, uma inflamação da articulação facetária. Se é inflamação, a dor tipicamente não irradia, logo ela vai ser localizada apenas na região lombar e vai ser precipitada por movimentos repetitivos, por má postura, por sobrecarga. Dos 65 em diante, a gente já tem o disco completamente degenerado, uma vértebra já assentou em cima da outra, e o estímulo dos osteoblastos de construir novo tecido ósseo, agora encontra uma barreira, não consegue mais crescer para cima, começa a crescer para os lados, e aí forma os osteófitos. Então, aqui a gente tem o famoso bico de papagaio, então, os osteófitos, que vão aumentar a base de sustentação e, portanto, estabilizando essa coluna. A dor aqui é bem menor, mas a amplitude de movimento também reduz, por isso que o velhinho é bem rígido, não tem tanta flexibilidade da coluna. É essa história natural. Então, a pessoa normal, com o tempo, com o desgaste, ela precocemente ela pode degenerar o seu disco, é o nosso trabalhador braçal. Essa degeneração do disco gera uma disfunção e começa a sobrecarregar a articulação facetária. Na instabilidade, quando esse disco está bastante murcho, aí sim eu tenho um grande acometimento da articulação facetária. Então, a dor deixa de ser discogênica, começa a ser predominantemente facetária, até um momento em que o disco já não serve para praticamente mais nada e a dor é predominantemente facetária. Professor. O que é a síndrome facetária? Então, vamos Professor. lá. Aqui, de novo, a articulação facetária, cuja função é guiar o movimento de flexão e extensão. Toda vez que nós fazemos a rotação lateral, inclinação lateral, a gente está sobrecarregando a articulação facetária. E toda vez que o disco intervertebral perde volume, perde altura, eu também estou sobrecarregando a articulação facetária. Assim como qualquer articulação, o desgaste faz o osso batendo no osso é a formação de osteófitos. Esses osteófitos podem crescer para dentro do forame neural e comprimir uma raiz nervosa, formando uma estenose lateral. Tá? Então, aqui nós temos o envelhecimento, mais movimentos repetitivos, mais sobrecarga, provoca um aumento do desgaste com a degeneração ou desidratação do disco, levando à inflamação, artrose, então a síndrome facetária, e dor crônica. Esse é o ciclo natural. Dificilmente alguém vai ter apenas uma faceta articular, geralmente são várias facetas articulares inflamadas, e as articulações facetárias têm uma cápsula que tem um raminho nervoso que pode também ser sensibilizado. E aí que então tem aquela coisa, eu tenho uma dor inflamatória que está irritando uma terminação nervosa. Eu posso ter nesse momento duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu posso ter uma dor que tem um componente inflamatório, mas que também tem um componente neuropático. Então, nem todo paciente vem para a gente com só uma coisa. Frequentemente, eles vêm com vários problemas. Então, se eu quero testar, se eu quero avaliar se esse paciente tem uma síndrome facetária, eu tenho que fazer o quê? A rotação desse tronco. Por quê? A rotação, a coluna foi feita para flexionar. Se eu torço ele, eu estou estressando a articulação facetária. Então, o teste de Farfan, o teste de rotação do esqueleto, eu vou estabilizar a coluna lombar,
e eu vou puxar a espinha ilíaca anterosuperior para cima, para torcer tudo aquilo da coluna que estiver abaixo da minha mão. Então, se não houver dor, essa mão vai subir um segmento, eu vou torcer de novo e vai subindo. Esse eu vou testando segmento por segmento até encontrar o local da dor do paciente. Sendo dor inflamatória, tipicamente ela vai doer no local e vai piorar quando a gente pressionar, apertar, mexer ou sobrecarregar essa região. Eu estabilizar a região lombar dele e com essa mão eu tracionar a espinha ilíaca anterosuperior, eu quero torcer o esqueleto dele. Então, teste Farfan. Aqui eu estou torcendo, vou subir um segmento, torci, vou subindo outro segmento e procurando dor. Outra forma de avaliar a articulação facetária é com amplitude de movimento lateral e rotacional. Eu também estou avaliando qualquer tipo de dor ou pinçamento das facetas articulares e que eu posso testar, fazer o teste de torção do esqueleto. Então, da cintura para cima você vai torcer, da cintura para baixo fica parado aqui. Isso. Dor durante a torção do esqueleto, bem na linha média, fala a favor de uma síndrome facetária. Faz uma hiperextensão da coluna agora. Isso, a hiperextensão é o que mais prejudica, o que mais favorece dor na articulação facetária. Tá? Então, causas de ciática, que seria o final da nossa viagem na história natural da doença, da degeneração discal, seria a ciática, né? A compressão do nervo ciático. E a causa mais comum, como nós sabemos, é a hérnia de disco. Mas nós já vimos que a degeneração discal também pode comprimir uma raiz nervosa. Então, quando tem o disco degenerado, abaulado. Quando nós temos estenose, os osteófitos ali da articulação facetária, eu também posso ter uma estenose lateral, portanto, provocando ciatalgia. E se eu tiver o ligamento amarelo, o ligamento flavum, que fica bem aqui, se eu tiver uma hipertrofia dele, eu faço uma estenose central. E existe ainda a espondiloliestese, que é quando uma vértebra escorrega por cima da outra, mais uma vez diminuindo a luz do forame neural. Tá? Dos tratamentos propostos hoje para síndrome facetária, pode ser feita uma infiltração com corticoide anestésico local. Geralmente quem faz isso são os anestesistas, os ortopedistas especialistas em coluna, a facetária, mas também pode ser feita a risotomia. A risotomia nada mais é do que a denervação daqueles raminhos que vão inervar a cápsula articular da articulação facetária. Esse é outro procedimento que pode ser feito também minimamente invasivo hoje em dia. Tá? No caso de uma hérnia de disco, existe hoje cada vez mais utilizado o procedimento por endoscopia, então procedimento bem menos invasivo e a recuperação excelente também. Então, a dissectomia. No caso da estenose por osteófitos, nada mais faz do que raspar aqueles osteófitos para aumentar a luz do forame neural. Então, entra lá o ortopedista com a sua furadeira e aumenta o espaço. E assim está liberado o espaço, alivia a dor de imediato, está lá o forame neural aberto. E é o último que eu falei, a estenose central, o ligamento flavum ou ligamento amarelo, quando hipertrofiado, também pode provocar sintomatologia compressiva. Então, a estenose central, tratamento é a laminotomia. Tirar essa lâmina de ligamento amarelo daí e descomprime. Problema resolvido. Certo? A espondiloliestese, eu não tenho nenhum vídeo de tratamento, mas isso aqui é mais comum naquela fase de instabilidade, dos 40 aos 60 anos de idade, a segunda fase na história natural da doença. E aí o tratamento mais é o fortalecimento muscular, especialmente do core abdominal, já vou falar sobre isso. Então aqui, mais uma vez, resumindo, tudo começa com a desidratação do disco, e isso tem a ver com a postura e com a sobrecarga. E é aqui que eu digo que a medicina de família tem o seu maior papel. Assim como o professor Januzzi falou que a gente tem que ensinar o nosso paciente a fazer dieta e exercício físico, a gente também tem que ensinar eles a cuidar da postura, a cuidar da ergonomia no trabalho. Para quê? Para prevenir esse tipo de problema, a degeneração precoce do disco intervertebral. Porque não se enganem, senhores, todo mundo vai ter fio de cabelo branco na cabeça, todo mundo vai ter abaulamento de disco, todo mundo vai ter hérnias de disco, em algum momento mais cedo ou mais tarde. Isso é inevitável.
A questão é o quanto mais tarde isso acontecer, melhor. O quanto mais nós pudermos preservar-nos, melhor. Então, o que eu vejo com muita frequência são pacientes com 20, 30 anos de idade carregando saco de cimento de 50 quilos na cabeça. Você vai olhar a coluna da pessoa, uma coluna de uma pessoa de 50, de 60. Então, a pessoa vai ter muito mais tempo de sofrimento. A desidratação leva à degeneração, a degeneração do disco leva ao achatamento, esse achatamento do disco intervertebral leva, além de provocar a dor discogênica, leva a abaulamento e herniação, que pode provocar uma ciatalgia, leva uma instabilidade daquele segmento da coluna, que pode provocar espondiloliestese, sobrecarga da articulação facetária, que começa a artrose facetária, até então que nós temos os osteófitos. Os osteófitos também podem provocar estenose e outra causa de ciática. Bom, de prevenção, o que todos nós podemos fazer? Fortalecer o core abdominal. São 4 músculos que estabilizam essa região toda. Então, nós temos o assoalho pélvico, transverso abdominal, o diafragma e os multífidos, que são os paravertebrais profundos. E olha que maneiras bem simples de fortalecer. Contração isométrica. Não precisa nem ir para a academia, pode ser feito dentro de casa, e até uma velhinha pode fazer isso. Não tem nenhuma contraindicação, a não ser a pessoa que tem uma fratura patológica, que tem alguma condição excepcional, que não possa fazer. Mas são movimentos muito simples. Ah, Alexandre, mas eu não aguento ficar nessa postura por muito tempo. Então fica por 10 segundos. E quando 10 segundos já for fácil, aumenta para 20. E quando 20 segundos for fácil, aumenta para 30. Se conseguir chegar a 1 minuto, ótimo. Aí agora faz uma segunda repetição. Então, fica na primeira postura, depois passa para outra, depois passa para outra, passa para outra. Fez uma série. Quando você conseguir fazer uma série, tenta fazer 2 séries, tenta fazer 3 séries. Então, essa é uma maneira muito simples, prática e fácil e econômica de fortalecer o nosso core abdominal e de dificultar sobrecargas que então poderiam levar a lesões, como nós vimos. Existe também o método Mackenzie, que é o oposto do que acontece quando a gente está sentado com a nossa coluna flexionada. Então, esse aqui seria, o objetivo disso seria empurrar aquele disco abaulado de volta para dentro. Tá? Revisando brevemente o exame neurológico, tem algumas coisas importantes de comentar. As fibras que formam o nervo ciático são as fibras provenientes de L5 a S1. As fibras que saem na altura de L3 e L4 vão formar o nervo femoral. Portanto, não é apenas o teste LASEG que a gente vai procurar. Se eu tenho uma hérnia alta, ou seja, uma hérnia na altura de L3 e L4, elas vão irritar o nervo femoral. Nada vai acontecer com o nervo ciático. Portanto, o teste LASEG não vai dar em nada aqui. O objetivo do teste LASEG é fazer o estiramento dessa raiz nervosa aqui de S1. L5 nem vai estirar tanto, porque ela corre pela lateral da coxa e da perna e vai até a face dorsal do pé. Então, na verdade, o LASEG ele é mais sensível para hérnias na altura de S1. Tá? Bom, e o que eu vou procurar no meu exame físico? Nessa sequência, a primeira coisa, não na sequência, o que eu vou procurar? Reflexos profundos. Eu posso graduar esses reflexos em nenhum reflexo, um reflexo discreto, normal, reflexo aumentado e o clonus. Bom, nenhum reflexo é fácil. Você bate, 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 nenhum reflexo. Como é que eu vou saber se ele está aumentado ou diminuído? Compara com o lado contralateral. Ah, Alexandre, o que é clonus? É isso aqui, olha. Ok? Entra num ciclo vicioso, isso é clonus. Então, reflexos alterados. Então, existe uma sensibilidade, uma especificidade que são limitadas com relação ao teste dos reflexos. E eu conversando com um ex-aluno meu, que hoje é um ortopedista especialista em coluna, ele fala assim, isso nem é o mais importante. Então, você pode ter alteração da sensibilidade, você pode ter alteração dos reflexos, não é isso que vai indicar uma cirurgia. E esse é o grande propósito que a gente tem que discutir. Quando ou quais são os pacientes com hérnia de disco que a gente tem que encaminhar para o ortopedista? Aqueles que vão ser operados. Porque o ortopedista é um cirurgião de osso. E se não for para operar, o ortopedista vai fazer o quê? Tratamento conservador. Com quem? Com o fisioterapeuta. Tá? Então, o valor preditivo positivo de todos os exames neurológicos identificaram entre 1 a 1,2%. Os achados positivos ou negativos não aumentam a probabilidade pós-teste. Vamos lá, então. Se eu estou pensando numa hérnia baixa, então no nervo ciático, o LASEG, que é a elevação da perna estendida.
Quando eu chego num certo momento, eu posso fazer a dorsiflexão do pé, que vai sensibilizar ainda mais o teste Lazeg, e existe um outro teste, que é o teste de slump. Já, se eu quiser testar uma hérnia mais alta, na altura de L3, L4, eu tenho que fazer o estiramento do nervo femoral. É como se fosse fazer o alongamento do quadríceps. Então, vamos lá. O Lazeg, a limitação da extensão da perna reta, ele é positivo em 98% dos pacientes com hérnia significativa. Se eu tenho uma hérnia pequena, ele provavelmente não vai ter esse valor de 98%. Então, 55% das vezes ele também é encontrado em pacientes sem hérnia, são falsos positivos. Então, um Lazeg positivo não me diz muita coisa, não. Tá? O teste de reflexo patelar, para que serve ele? Olha lá, L4, as raízes de L4 passam na frente do joelho, portanto, a gente tem que testar o reflexo patelar. E o teste de força? O nervo femoral vai inervar o quadríceps, portanto, tem que testar a força do quadríceps também. E a sensibilidade no mesmo trajeto. Então, é só entender o que a gente está fazendo. Né? O teste, o exame neurológico para pensar numa hérnia na altura de L3, L4, tem que envolver a musculatura do quadríceps, que tem a ver com o reflexo patelar e com a força do quadríceps. Já a hérnia na altura de L5, ela vai fazer a dorsiflexão plantar. Portanto, o paciente andar nos calcanhares. Se o paciente ele pisa no chão e não consegue sustentar o pé, o antepé no ar, o pé cai, eu estou pensando em uma fraqueza muscular, provavelmente porque esse nervo está pinçado e não está favorecendo força. Mas o teste mais importante de força é esse daqui, fazer a dorsiflexão do hálux. O teste de sensibilidade tem que ser feito aqui, olha, entre o hálux e o segundo dedo. Tá? E o reflexo, a gente vai fazer a percussão dos músculos isquiotibiais mediais. Tá? Os melhores resultados foram obtidos quando se inicia esse teste com a flexão plantar, então o pé completamente flexionado, e aí então você pede para o paciente fazer a dorsiflexão enquanto a gente segura o hálux. Tá? E S1, a gente vai testar, olha só por onde passa S1, ele passa pelo tendão de Aquiles, logo a gente vai testar o reflexo aquileu, e o paciente tem que ser capaz de andar na ponta dos pés. Bom, as melhores evidências, os 5 testes mais consistentes com prolapso discal. O Lazeg cruzado. O que é isso? Imaginemos que esse paciente tem uma dor neuropática típica irradiando pela perna esquerda. Típica. É uma hérnia de disco de S1. Se eu agora fizer o teste Lazeg na perna contralateral, ou seja, na perna que não tinha nenhum sintoma, e se ao elevar essa perna eu conseguir reproduzir a dor do paciente, isso é altamente sugestivo de uma hérnia de disco, grande, volumosa. Tá? Quando eu tenho atrofia muscular importante, ou seja, diferenças maiores que 1 centímetro, já é indicativo de uma grande hérnia. Então, isso é um outro sinal que chama muita atenção. O reflexo do aquileu ele é muito consistente, então, quando ele está reduzido ou abolido, é muito importante lembrar que a gente deve ter uma hérnia comprimindo ali L5, S1, e essa força da dorsiflexão plantar. Tá? Por último, a escoliose da coluna lombar está presente em 63% dos casos de prolapso discal. Muito bem, quase finalizando, gente. Na literatura, nós temos toneladas de artigos e de evidências mostrando uma péssima correlação clínico-radiológica. Então, eu peguei alguns aleatoriamente, peguei aqui do New England, da década de 90, onde ele dizia assim na conclusão, aqui, protrusões, dada a alta prevalência desses achados na dor lombar, a descoberta por ressonância magnética de abaulamentos ou protrusões em pessoas com dor lombar podem frequentemente ser coincidência. Isso na década de 90. Tá? Outro, New England, agora 2016. A história natural da hérnia de disco é diminuição da dor em 87% dos pacientes dentro de 3 meses. E aqui está aquilo que eu disse. Nem toda hérnia de disco, nem todo paciente com Lazeg positivo, a gente precisa encaminhar para o ortopedista. Então, a gente tem que saber qual é o paciente que tem que ser encaminhado para o ortopedista. Porque se não for cirúrgico, não é o ortopedista que vai resolver. Tá? E aí tem uma grande questão, assim, qual é esse paciente? E eu tive essa conversa com esse ex-aluno meu, que hoje é ortopedista especialista em coluna, e ele estava me falando, não é a sensibilidade alterada, ou seja, formigamento, a dormência,
não é o reflexo alterado, a não ser que esteja muito alterado, mas sim quando começa a ter diminuição de força. Aí sim, quando começa a ter paresia, esse paciente provavelmente é o que mais necessita de uma avaliação ortopédica. Fora isso, se for só alteração da sensibilidade, uma leve alteração no reflexo, a gente pode, e está autorizado a tentar o tratamento conservador, junto com fisioterapia, medicação, alteração postural, enfim, ergonomia, porque a história natural é de que quase 90% desses pacientes vão melhorar dentro de 3 meses. Tá? Então, a hérnia de disco é a principal causa de ciatalgia. Nós vimos outras, né? Mas ela também é detectada em pessoas assintomáticas. E nesse estudo de 2015, foi feita ressonância magnética em pessoas dos 20 aos 80 anos de idade, em pessoas assintomáticas. Ou seja, eu, você, seu irmão, seu filho, pegaram pessoas assintomáticas, fizeram ressonância de todo mundo. E para vocês verem, o abaulamento discal aos 40 anos de idade chega a 50%. E a hérnia de disco, aos 40 anos de idade, chega a 33%. Tá? Agora, o curioso é a degeneração discal aos 40 anos de idade já chega a 70% dos casos. Aos 50 anos, 80% das pessoas têm degeneração discal. Logo, quando o paciente chega para vocês no consultório com a mão na coluna lombar, dizendo a minha hérnia está atacada, e bota aquela sacola cheia de exames de imagem na sua mesa, vocês vão ver e vão se assustar com essa alteração. Degeneração discal difusa, abaulamento discal tocando a face ventral do saco dural, hérnia de disco na altura de L5, S1. Isso só tem relevância se o paciente tiver sintomas que sejam condizentes com essas alterações. Então, se o paciente tem uma hérnia de disco na altura de L5, S1, eu esperaria que ele tivesse uma dor neuropática, portanto, um choque, uma queimação, uma fisgada, uma dormência, um formigamento, irradiando pelo trajeto de S1 ou de L5, portanto, S1 pela face posterior da nádega, coxa, panturrilha, planta do pé, até o dedinho mindinho. L5 pela face lateral do meu quadril, coxa, perna, até o meu hálux. Alterações nos reflexos, portanto, se for na altura de S1, reflexo do aquileu, se for na altura de L5, o reflexo dos mediais, isquiotibiais mediais, e alteração da força, né? Andar na ponta do pé, andar no calcanhar. Bom, esse aqui foi um estudo muito interessante que mostrou que nós temos vários, na história natural da hérnia, né? Começamos com um abaulamento, uma protrusão, até que a gente tem a ruptura completa e até então o sequestro. O sequestro é quando parte do núcleo pulposo ficou afastado do disco intervertebral. Esse sequestro, essa parte do lado de fora ali, isso pode acabar sendo fagocitado e sumindo, ou pode apenas, pela falta de nutrientes, secar. Então, esses casos onde nós temos sequestros são os casos que têm a maior recuperação. Então, a melhor resposta, aqueles 87% que nós vimos, esses casos são os que têm a melhor resposta. Ou seja, quanto pior o acidente, o problema, melhor a recuperação. E esses casos, leves abaulamentos, são os que têm a menor recuperação e que vão ter a tendência a evoluir para dor crônica, caso não façam a correção com fisioterapia adequada. Tá? E agora eu trouxe, só para diversão mesmo, um estudo da década de 50, onde eles fizeram a seguinte coisa: pegaram um paciente com sintomatologia clássica de hérnia de disco, exames de imagem confirmando hérnia de disco, e foram submetidos à cirurgia para tratamento da hérnia de disco. E aí, após a remoção da herniação, os cirurgiões passaram um fio de nylon em volta da raiz nervosa e para fora da pele. E tracionaram esse fio de nylon logo no pós-operatório imediato, 1 dia após a cirurgia, 3 dias após a cirurgia, 1 semana após a cirurgia. E quando eles tracionavam, isso não provocava dor, mostrando que a mera compressão mecânica de uma raiz nervosa não é o suficiente para provocar dor, mas tem que ter inflamação. Quando o material do núcleo pulposo extravasa, ele sai desse ambiente hermeticamente fechado, ele provoca uma reação inflamatória, a liberação de citocinas inflamatórias. E isso sensibiliza essa compressão mecânica. Por isso, então, que quando a gente tem hérnia de disco, muitas das vezes, fazendo o tratamento com anti-inflamatórios ou corticoides injetáveis, a gente pode ter alguma melhora, porque reduz essa inflamação. Mas a compressão não necessariamente é o problema.